Tudo bem com você? Eu sou o professor Ronaldo e venho aqui hoje falar com os meus alunos do sexto ano. Nós vamos começar falando agora sobre mitologia, que já começamos esse assunto na aula passada e hoje nós vamos continuar. Pois bem, vamos continuar aqui o nosso assunto. No começo era o nada. Então alguém resolveu contar a origem de tudo. E assim nasceu a tentativa do homem de explicar a origem do universo. As civilizações mais antigas já tinham essa questão existencial. As religiões, preocupadas então a dar respostas a seus fiéis, não poderiam deixar de formular também as suas respostas. Quais eram essas perguntas? São elas: como surgiu tudo? Como é a origem do planeta? Das coisas, do homem? Essas são as primeiras perguntas que o homem faz a si mesmo. Sejam indígenas, africanos, orientais, grandes ou pequenos, novas ou antigas. Todas as religiões procuram respostas para essas perguntas e de alguma maneira dão as suas respostas. Pois bem, vamos começar aqui. Os homens costumavam usar como matéria-prima para os mitos o mundo real, usando coisas reais para responder perguntas transcendentais, perguntas espirituais. E aí nós temos a cosmologia. E o mito está ligado a isto, porque o mito sempre procura explicar a origem de alguma coisa. Os mitos colocavam o que é mais importante naquela cultura local. Daí a importância dos mitos. O mito sempre ele se refere àquela cultura. Por isso que nós temos mito grego, mito egípcio, mito nórdico. E eu quero contar alguns para vocês hoje. Pois bem, segundo a mitologia iorubá, no início dos tempos haviam dois mundos. Orum, que era o espaço sagrado dos orujás, Aie, que seria dos homens, feito apenas de caos e água. Por ordem de Olorum, o Deus Supremo, o Orixá do Buá, veio à Terra 301 cabeças, cabaça, com ingrediente especial. Entre eles, a terra escura, que jogaria sobre o oceano para garantir morada e sustento aos homens. Para a tradição religiosa chinesa, o caos inicial era como um ovo no qual entraram em equilíbrio os princípios opostos, Yin e Yang. E aí desse equilíbrio nasceu Pangu, o gigante, cujo corpo se formou a água, a terra e o sol. Às vezes os mitos de criação são verdadeiros tratados políticos de sua época. Pois bem, o Gênesis da Bíblia, se entendermos as catástrofes que os povos passaram e escreveram, então podemos compreender que a cosmologia judaico-cristã foi escrita por povos antigos dos territórios de Israel e Judá, que foram levados à força para a Babilônia, onde pagavam tributos. E daí, quando dizem que antes a terra estava vazia e sem forma, eles não se referem ao planeta, mas ao território deles, que ficou devastado, abandonado após a invasão dos povos assírios. E assim, nós temos diversas histórias, diversas visões, diversas versões. Porque a cosmologia das religiões geralmente é elaborada a partir de mitos mais antigos. E ao se apropriar deles, elas se alimentam do mito e ao mesmo tempo o fortalece. Afinal, elas transformam lendas em algo mais que a realidade, a verdade sobre Deus. E aí nesse processo de assimilação, que geralmente os mitos são organizados em livros, às vezes livros sagrados, às vezes são contados de boca em boca para orientar os fiéis. Então aqui nós estamos falando um pouco dessa mitologia. Por exemplo, a sociedade hindu tinha os seus mitos sobre a criação do universo. E diversas sociedades pelo mundo tinham lá suas histórias.
Mas eu quero contar para vocês aqui duas dessas histórias de grande relevância. Eu quero começar pela mitologia grega. Conforme a mitologia grega, no princípio tinha caos. Mas eu quero contar essa história para você um pouquinho mais detalhada. Vamos lá. Eu quero que você preste atenção comigo. Você já ouviu falar em Hércules? Já ouviu falar em Zeus? Pois é, eu quero que você compreenda um pouco desses para a gente poder entender melhor a mitologia grega. Você sabe quem foi o primeiro deus da mitologia grega que surgiu? Você sabe me dizer? Pois é, eu quero contar para você. Você sabe quem foi o deus mais forte? Vamos lá, então vamos começar. Recapitulando aqui, a mitologia é um conjunto de lendas criadas por um povo durante muitas gerações. E elas eram usadas para explicar fenômenos que eles ainda não eram capazes de compreender, não eram capazes de entender. Então criavam histórias para explicar isso. Os povos nórdicos, por exemplo, eles, ao ver o trovão no céu, eles não compreendiam o que estava acontecendo. Imaginaram então que era algum deus que havia passado correndo com sua carruagem. E aí essa história acabou virando Thor, o deus do trovão, que rasgava os céus segurando o Mjolnir, ou então em sua carruagem de cavalos voadores. Mas vamos lá à mitologia grega. São relatos mais antigos que se tem documentado da mitologia grega, são os poemas de Homero e a Teogonia de Hesíodo. Os poemas de Homero são a Ilíada, que conta a história da Guerra de Troia. Você já ouviu falar da Guerra de Troia? Pois é, elas são contadas essas histórias no livro A Ilíada, de Homero. E a Odisseia, que também é um outro livro de Homero, de poemas, que narra a história de Ulisses, o rei de Ítaca, que depois de passar 10 anos na Guerra de Troia, leva mais 17 anos para conseguir voltar para casa. Pois bem, e depois nós tivemos Hesíodo, que escreveu a Teogonia. A Teogonia é, na verdade, a primeira árvore genealógica dos deuses. Quem surgiu primeiro, depois quem é pai de quem é filho de quem é irmão de quem. Hesíodo que organizou isso. Então vamos seguir os passos. Primeira coisa, já ouviu falar de Zeus? Ele é muito conhecido, mas ele não é o deus mais antigo. E nem tampouco o primeiro. Zeus está lá nos últimos. A primeira divindade a surgir foi o Caos, o deus do vazio. Ele era o tudo e o nada. Imagina ele sozinho, criando tudo, ele era o nada, era só ele. Opa, quase derrubei aqui. Ele ficou entediado. E do nada, ele cria quem? Gaia. Gaia é o nome romano, nós vamos falar sobre isso depois, que na cultura grega o nome é Geia, que é a deusa do planeta Terra. Ela é o próprio planeta Terra. E aí Caos, vendo o que podia fazer, o cara logo se empolgou e fez mais outro deus. Agora ele fez Tártaro, o deus do submundo. E na cultura grega, este é o lugar para onde os mortos vão. Mas esse deus era antes o Tártaro, depois ele se tornou o próprio lugar para onde os mortos vão, o mundo inferior, né, ou o submundo. Mas o Caos não parou por aí. Agora ele gerou um par de gêmeos. Erebus, que era o deus da escuridão, que é gêmeo de Nix, a deusa da noite. E então, depois dessa fase, começaram a surgir os netos de Caos. Os filhos de Caos começaram a se unir e surgiram os netos. Nix foi muito fértil. Sozinha, ela gerou 12 filhos, uma dúzia de filhos. Dentre eles, podemos citar alguns dos mais importantes. Eris, a deusa da discórdia. Os gêmeos Hipnos e Tânatos. Hipnos, o deus do sono, e Tânatos, o deus da morte.
Olha a visão grega. Eles eram gêmeos, porque para eles a morte era um sono do qual não se acordava nunca mais. Mas não parou por aí. Gaia, muito fértil também. Gaia sozinha dá à luz a Uranus, o deus dos céus. Uranus, você lembra desse nome? Uranus, na verdade, é o 7º planeta a partir do Sol. Todos os planetas do sistema solar são nomes de deuses gregos. E aí nós precisamos distinguir a diferença entre nomes romanos e nomes gregos. Quando Roma conquistou Grécia, ela atribuiu o seu próprio nome àquilo que era da cultura da Grécia, que era uma cultura muito importante. E aí mudaram alguns nomes. É praticamente igual à cultura grega, só com nomes diferentes. Por exemplo, Mercúrio. Mercúrio é o quê? Um planeta. Sua versão grega é o quê? Hermes, também conhecida como Hércules. Vênus, versão grega, Afrodite. Terra, que é a mesma Gaia, que é a mesma Géia na cultura grega. Marte, deus Ares. Júpiter, era Zeus. Saturno, Cronos. Uranus é o único nome de planeta que tem a mesma versão romana e grega, Uranus. Netuno era Poseidon. Plutão era Hades. E o Sol vem de Hélio, que deu o nome ao elemento que compôs o Sol. Mas voltando à nossa história, depois de Uranus, Gaia gerou mais 2 filhos. Mais 2. Oreias, que era o deus das montanhas. Pontos, que era o deus do mar. Agora, os deuses começaram a ter filhos entre si. Gaia se uniu a Uranus e tiveram 12 filhos. Pensa na terra fértil. 12 filhos que foram chamados de titãs. Mas não são os titãs dos jovens titãs. Vamos lá, quem são esses titãs? Masculinos, nós temos Oceanos, que é o deus dos oceanos. Céus, que é o deus do conhecimento. Crio, que era o deus das constelações. Palas, que era também deus... aliás, é o mesmo Crio, que é o deus da constelação. Hiperion, deus da luz. Japeto, ou Jápeto, que era o deus da mortalidade. Cronos, o deus do tempo. E agora vamos às femininas. As titânides. Febe, que era a deusa da lua. Mnemosine, ou Mnemosine, que é a deusa da memória. Reia, a deusa da maternidade. Temis, a deusa da justiça. E Tétis, a deusa da água fresca. Olha só. E claro, Teia, que era a deusa da visão, da luz. Pois bem, Gaia e Uranus decretaram que não teriam mais titãs. Só que o negócio ali, negócio vai, negócio vem, e nasceram mais filhos. Só que agora eles vieram em forma de monstros. Primeiro nasceram os 3 ciclopes, Brontes, Estéropes e Arges. Já ouviram falar dos ciclopes? Gigantes com um olho só no meio da testa? Pois é. E depois nasceram os hecatônquiros, criaturas horripilantes. Tinha o Briarel, que era o vigoroso, também chamado de Aigaion, né? O confuso. Giges, o de grandes membros. E o o Agaion, né? Pois é. Então, só repetindo, são 3, Briarel, Aigaion e Giges. Eram criaturas extremamente estranhas. Eram gigantes de 100 mãos e 50 cabeças. Olha só, o cara poderia jogar 50 pedras de uma vez só em 50 alvos diferentes. Mas eram horríveis. Logo após seu nascimento, Urano ficou horrorizado com a natureza monstruosa dos hecatônquiros e dos cíclopes.
Então ele escondeu-os nas profundezas do Tártaro, no submundo. Lembra do submundo? Criado lá no início? Pois é, agora ele serviu para alguma coisa. Só que o submundo fica no centro do planeta, no centro de Gaia, da Terra, de Geia. E quando Uranus envia para o submundo os Cíclopes, os Hecatônquiros, Gaia começou a sentir muita dor. E aí ela cria um plano para se livrar dessas dores. Só que nós vamos falar sobre esses planos e a reviravolta dessa história na próxima aula, quando nós vamos falar sobre Hércules e Zeus. Tá certo? Então, na próxima aula eu continuo essa história para você, até chegarmos a Hércules. E agora, continuando, nós vamos falar um pouco sobre a mitologia egípcia. Você já ouviu falar sobre os mitos do Egito? Eu quero contar um pouco para você, tá bom? Falar da mitologia da criação, segundo os egípcios, é lembrar de Atum. Vamos lá, vamos aqui avançar um pouco. Tudo se inicia, nós temos lá no início a história de Ra, certo? Ele aparece cedo na história como um deus primordial, criador, sendo responsável por uma explosão que gerou os outros corpos celestes do universo. Mas esse teria sido um evento pré-planejado desta forma. Então Atum cria o sol da tarde, e quando torna-se a si mesmo, ele ganha a forma de Ra, que é o deus do sol, do antigo Egito. Ra então inicia a formação dos Neteru, que geram o sol da manhã, e Atum, que seria então o criador do céu e da terra, acaba separando essas duas partes. E posteriormente se uniu a Ra, transformando-se no que conhecemos como Atum-Ra. E aí, como estava sozinho no universo, decidiu fazer sua primeira criação, sem precisar de uma relação sexual para isso. Então, digamos que, neste caso, de acordo com o que conta as histórias, Atum, né, e por meio do seu sêmen misturado com sua respiração ofegante, deu origem a Tefnut, que é a umidade, e a Shu, que seria a secura. De Shu e Tefnut nasceram Geb, que é a terra, e Nut, que é o céu. Então, daí, a criação não parou. Shu, em um ato de rebeldia e separação dos demais, deu origem a Alzari. E esta é nada menos do que a morte. Na sequência veio Sete, que era o deserto. E a Sete, que era a vida. E por fim Nebet, a fertilidade do solo. Resumindo, naquele momento, o processo de criação do universo estava avançando cada vez mais. Lembra de Ra? Ele também participou de forma individual da criação do universo, antes de se juntar a Atum. Ele foi o criador das forças primordiais de Nu, que é a água, de Amon, o ar, Kuk, a escuridão, e Ru, que é a eternidade. Antes da fusão de Atum e Ra, neste caso, os líderes dos dois grupos rivais existentes no universo eram eles. A junção começou então a criação do nosso planeta. Então a criação e a origem da Terra sempre intrigaram diversas tribos primitivas. E a maneira dos egípcios de contar essa história foi desse jeito. Foram vários deuses que fizeram com que isso acontecesse. Para ser mais exatos, esses deuses eram chamados os deuses primordiais. Net, por exemplo, ou melhor, Neit, é uma das deusas responsável pela criação do mundo. Ela é a representação da guerra e da caça. Criadora de deuses e homens, uma divindade funerária e também uma deusa inventora. Ela tinha a forma de uma mulher e usava uma coroa vermelha, que era a coroa do Baixo Egito.
Os principais deuses, nós temos aqui percussora de Diane e Neite, usava em suas mãos um arco e flecha, era conhecido como eremita. Ela criou o mundo usando 7 palavras. E como muitos creem, 7 certeiras flechas. As lendas dizem que ela ajudou na criação do sol, ao lado de Sobek, os mestres do pântano, e sua contribuição para a criação era considerada por diversas pessoas as mais importantes de todas. Pois bem, eu vou deixar para você continuar e pesquisar essa história por conta própria. Então é de suma importância você compreender que o mito é a tentativa de alguém explicar aquilo que ele não entende. Era a tentativa dos povos de explicar aquilo que eles ainda não compreendiam. E assim iam criando histórias para explicar como o mundo surgiu, como surgiu isso, como surgiu aquilo, e assim por diante. Transformavam lendas em mitos e virava a história de deuses. Então, você vai responder a atividade que eu passei na aula passada. Se você não terminou, você vai terminar hoje. E eu vou passar também algumas questões para você responder sobre esse conteúdo de hoje. Grande abraço para você. A sua atividade principal de hoje, eu quero te dizer que é explicar qual é, para você, a origem do mundo. Conte a história da criação do mundo. Você pode fazer um áudio contando essa história e enviar para mim. Ou você pode escrever para você como o mundo surgiu. Essa é a atividade de hoje. Escreva uma história contando como o mundo surgiu. Grande abraço para você. Se cuide, se proteja, porque a pandemia ainda não acabou.